Olá, eu sou Mary Rett com mais uma semente de vida para o seu coração. Nesse dia chamado hoje já são 13 de setembro e mais uma vez eu estou aqui com você. Mais um dia, mais uma rica oportunidade e eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu louvo ao Senhor por estar aqui para cumprir a vontade de Deus, para espalhar essa semente de vida, para declarar a palavra viva sobre o seu coração. Eu estou aqui debaixo de obediência e eu creio que esta palavra vai alcançar o coração que precisa ser tocado, o ouvido que precisa ouvir, esta vida que precisa cumprir a vontade de Deus, conhecer o Senhor, estar na presença de Deus. Para você que precisa de Jesus, para você que precisa ser movido pelo Espírito Santo de Deus, eu creio que esta palavra está chegando no seu coração e eu creio que não é em vão este trabalho. Eu creio que tem um propósito e o propósito é alcançar você que está me ouvindo nesse dia. Não sei se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, se é na madrugada, mas de uma coisa eu sei: tem propósitos e está alcançando a vida que precisa dessa semente. Em nome de Jesus, eu creio muito que é uma semente de vida para o seu coração. E eu já quero aqui declarar que a abundante graça do nosso Senhor Jesus transborda sobre ti que me ouve, sobre o teu coração, sobre as tuas emoções, sobre o teu lar, sobre você. Que você possa contemplar a paz de Deus, a graça de Deus, o poder da presença de Deus transbordando sobre você. Se não fosse a graça de Deus, com certeza, nem eu e nem você estaríamos de pé. Então que possamos ser gratos esta manhã, esse dia, pela graça abundante que transborda sobre as nossas vidas. Oh, glória a Deus! E eu quero já começar deixando para você um versículo maravilhoso que encontramos aqui na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, dedicados e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão, não é inútil. Nada que fazemos para Deus é inútil. Se nós nos colocarmos neste lugar, dedicando a nossa vida ao Senhor, permitindo estar no centro da vontade de Deus, saiba, minha amada, que não é inútil. Por isso que o Senhor nos convida todos os dias a estar neste lugar, no centro da vontade dEle. Cumprir a vontade de Deus vai nos levar a viver algo extraordinário. E eu quero te dizer, não é inútil tudo aquilo que nós fazemos para o nosso Senhor. Não é inútil se posicionar como uma serva de Deus. Alguém que entendeu que tem um chamado para a glória de Deus. Eu quero te dizer que depois que nós entregamos nossas vidas a Jesus, devemos seguir este caminho. A luz de Cristo nos ilumina para que a gente possa fazer a vontade de Deus. E que venhamos fazer animadas, que venhamos nos dedicar, que venhamos nos posicionar em cumprir a vontade de Deus. Porque não é em vão. É fácil? Não. Mas vale a pena. Eu quero te dizer que vale muito a pena. Vai ter dificuldade para cumprir aquilo que Deus ordenou a você cumprir. Você pensa que é fácil para mim estar aqui? Fazer isso que eu estou fazendo? Não. Tem muitos obstáculos. Tem muitas batalhas. Tem muitas dificuldades. Mas eu entendi o que Deus quer da minha vida. Por isso eu estou aqui, através deste canal, trazendo uma palavra de vida para o seu coração. E eu aqui já quero convidar você que está entrando pela primeira vez neste canal, assistindo esse vídeo. Se você deseja participar dos meus devocionais, eu estou ali pelo grupo
do WhatsApp, o Grupo Floresça. De segunda a quinta eu coloco devocionais em textos e áudios. E toda sexta-feira eu trago aqui um resumão de tudo que foi falado. E concluo, finalizo o tema da semana. De segunda a sexta, o nosso canal ali, o Floresça, fica fechado. Somente na segunda, já à tarde, eu abro para que as pessoas coloquem seus pedidos de oração. E à noite eu trago ali uma reflexão, intercedendo por cada pedido. E depois o grupo é fechado, para que fique somente os devocionais e você possa focar naquilo que Deus está falando conosco durante a semana. E ali durante a semana também eu vou apresentando cada pedido, crendo no agir do Senhor e na resposta, nos milagres. Na segunda-feira mesmo, contemplamos ali grandes testemunhos de respostas dessas orações. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. E mais uma vez com você aqui com o nosso devocional, o mistério da vontade de Deus, de Charles Swindoll. Como Deus tem falado ao meu coração. Meu coração tem sido impactado por cada palavra, por cada capítulo, por cada chave, por cada direção, para que a gente possa verdadeiramente cumprir a vontade de Deus. Para que a gente entre neste lugar de entrega, de submissão, de confiança, de dependência de Deus, entendendo que muitas coisas é mistério mesmo, entendendo que muitas vezes não vamos ter respostas absolutas, entendendo que muitas vezes Deus vai trabalhar de uma forma que nós não compreendemos, mas nos posicionando neste lugar e deixando Deus ser Deus e deixando Deus mover em nossos corações. E eu já quero aqui começar com você com a nossa frase de segunda-feira, que foi a seguinte: precisamos de fé e ação para seguir a vontade de Deus quando nos depararmos com situações que nos puxam para o centro da nossa vontade. Precisamos de fé, precisamos agir quando situações vão surgindo que nos puxam para que venhamos querer a nossa vontade, não a vontade do nosso Deus. Como mulheres de Deus, como filhas do Deus Altíssimo, como imitadoras de Cristo, o nosso maior desejo deve ser cumprir, fazer, realizar a vontade de Deus. Será que verdadeiramente esse tem sido o meu desejo? Será que verdadeiramente esse tem sido o seu desejo? Pergunte para si mesmo: Senhor, é o meu desejo cumprir a vontade do Senhor para a minha vida? Faça essa reflexão. Devemos nos posicionar. Devemos nos posicionar e dizer assim: Senhor, eu me coloco neste lugar. E eu quero que o Senhor cumpra a sua vontade na minha vida. Ainda que eu não entenda, ainda que eu sinta-me muitas vezes insegura diante das minhas limitações, mas eu confio no Senhor. Mas sabe o que acontece? Muitas de nós não querem se curvar em estar neste lugar de dependência. Minha amada, nós precisamos entender uma coisa, que temos que andar por fé, movidas pelo Espírito Santo, sendo guiadas pela luz de Cristo e nos posicionar pela fé. E o versículo foi: ensina-me o teu caminho para que eu ande na tua verdade. Dai-me um coração fiel para que eu tema o teu nome. O salmista dizendo: Senhor, eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a tua. Então, Senhor, ensina-me a tua vontade, para que eu possa cumprir, Senhor, para que eu possa andar, Senhor, na tua verdade. Ele pede um coração fiel. Minha amada, que seja a nossa oração. E ali, o autor desse livro diz: precisamos pedir ao Senhor, precisamos andar nessa fé, precisamos ter essa ação de orar ao Senhor, falando: Deus, me ensina a andar na tua verdade. Quando situações, quando lá fora, quando questões nos puxam para querer fazer a nossa vontade. E a nossa frase de terça-feira foi: fé significa acreditar que Deus é quem diz que é.
e fará o que prometeu. Fé quer dizer obedecer a Deus quando não temos certeza dos resultados. Deus quer que andemos pela fé e não pela vista. Eu e você precisamos nos colocar neste lugar de fé. Primeiro, porque a palavra do Senhor diz: sem fé é impossível agradarmos o Senhor. Nós precisamos crer que Deus é Deus. Nós que nos aproximamos dele, é necessário que venhamos crer que ele existe. Assim diz Hebreus capítulo 11, versículo 6. Nós precisamos ter essa convicção que fé significa acreditar que Deus é quem diz que é e que fará o que diz que fará em sua palavra. A palavra do Senhor diz que ele é o eu sou. Ele é a luz do mundo. Ele é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Que ele é o caminho, a verdade, a vida. Que ele é o sol da justiça. Que ele é a porta. Que ele é a água viva, fonte inesgotável de vida. Que ele é a salvação. Que ele é o leão da tribo de Judá. Que ele é o maravilhoso conselheiro. Nós precisamos crer nesta palavra, nós precisamos caminhar nesta palavra, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se queremos andar neste caminho, cumprindo a vontade de Deus, devemos andar pela fé, e não pelo que estamos vendo, e não pelas situações, e não pelo que falam de nós, e não pelas dificuldades, pelos obstáculos, pelas batalhas, porque são muitas. Mas o Senhor diz: olha, eu sou o teu Deus. Quantas vezes você vai ouvir isso na palavra? O nosso Deus é vivo, ele está no seu sublime trono de glória, mas também ele é um Deus de perto. Que eu e você possamos verdadeiramente viver por essa fé. Fé na palavra, fé em Deus, naquele que é Senhor. Nós, quando nos aproximarmos dele, devemos crer que ele existe. E ainda assim, este versículo diz: e ele é galardoador. Ele é aquele que vai nos abençoar. Eu creio nisso. E nós precisamos entender uma coisa. Nós gostamos mais do que é previsível, daquilo que a gente pode pegar, daquilo que a gente pode carregar, daquilo que a gente pode controlar. Mas fazer a vontade de Deus, nós precisamos ter essa consciência que não devemos andar pelo que vemos. Devemos ter, sim, fé. Fé é confiar que Deus está fazendo o que ele está fazendo. Mesmo quando tudo dentro de nós pede uma prova. É ir, mesmo sem ter prova nenhuma. É caminhar, mesmo sem saber o que Deus vai fazer lá na frente. É prosseguir, sabendo que o Senhor está no comando. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ele só pede de nós que venhamos manter essa confiança. E na quarta-feira, a nossa frase foi: a oferta generosa e voluntária de Abel revela seu coração adorador e submisso à vontade de Deus. E o versículo está em Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. E eu quero te dizer algo. Fazer a vontade de Deus conforme Deus quer vai incomodar a muitos. Vai incomodar aqueles muitas vezes que nos odeiam. Vai incomodar inclusive a nossa família. Foi o que aconteceu com Abel. Abel levantou o nível de adoração. Abel levantou o nível de entrega. Abel levantou o nível de oferta, porque ele entendeu que ele nasceu para fazer a vontade de Deus. Ele nasceu para cumprir o querer de Deus na sua vida. E ele se colocou neste lugar. E porque ele se colocou neste lugar, ele sofreu pressão. Ele sofreu hostilidade. A sua vida foi ceifada,
mas ele não deixou de fazer o melhor, ele não deixou de se entregar a Deus, ele quis estar no centro da vontade de Deus, e esse tem que ser o meu desejo e o seu desejo, minha amada. Como está sendo a sua vida? Você está entregando a Deus a sua vida como uma vida de fé, uma oferta de fé generosa e voluntária? Você está levantando o nível de entrega para Deus? Se você está vivendo assim, saiba que vai ter levante. Saiba que muitas vezes vai vir coisas para te parar. Saiba que muitos vão querer te matar com palavras. Muitos vão querer atingir a sua vida. Mas continue ofertando o melhor. Entregue a sua vida como oferta viva ao Senhor. Como essa oferta de fé generosa e voluntária. Que não venhamos entregar para Deus a nossa vida como uma oferta manca, com incredulidade, com descuido. Deus nos chama a entregar as nossas vidas como Abel entregou essa oferta. Uma oferta generosa, uma oferta voluntária, o seu melhor. Fazer a vontade de Deus é entregar o nosso melhor, é entregar o nosso coração, é entregar a nossa vida. Hoje eu estava lendo ali sobre Roboão. Depois que Salomão morreu, seu filho assumiu o trono, porém pela sua falta de sabedoria, por sua falta de comunhão intensa com Deus, de um coração entregue totalmente ao Senhor, tomou decisões erradas. E a palavra diz que Roboão não seguiu a Deus de todo coração. E a gente vai ver as consequências disso. Deus está chamando eu e você. Mesmo que a gente venha incomodar, mesmo que muitas vezes nós venhamos sofrer por causa disso, devemos manter o nosso nível de oferta, de fé generosa e voluntária. Que não seja uma oferta incrédula, manca, com descuido, com imprudência. Não. Entrega a sua vida ao Senhor. Entrega a sua vida como Abel entregou. A palavra do Senhor diz que pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Foi justificado diante de Deus. A palavra diz que essa oferta foi aprovada por Deus. E que essa oferta fala conosco até hoje, mesmo depois deste homem morto. Que eu e você possamos meditar nisso e possamos entregar nossa vida para o Senhor como Abel entregou. E na quinta-feira a nossa frase foi a seguinte: Noé foi cercado e ridicularizado por seu povo, mas não recuou diante da missão dada. Não esperemos apoio e aprovação de todos, simplesmente porque optamos por andar pela fé. Prossigamos obedecendo a Deus. Eita glória! Eu e você nascemos para obedecer a Deus. Eu e você nascemos para glorificar ao Senhor. Eu e você nascemos para fazer a vontade de Deus, mesmo que cumprir a vontade de Deus seja sinônimo de perseguição, seja sinônimo de afronta, seja sinônimo de resistência. Eu e você precisamos fazer a vontade de Deus, independente daquilo que Ele venha nos pedir, porque Deus muitas vezes vai pedir coisas para nós que parece meio estranho. Foi o que Ele pediu para Noé, construir uma arca. Declarou que diante daquele povo que estava sendo um povo idólatra, um povo obstinado, depravado, o Senhor ia cumprir ali o seu juízo sobre aquele povo. E disse a Noé: Noé, construa uma arca, pregue, continue pregando a minha justiça, faça o que eu estou te mandando, porque eu vou mandar o dilúvio. Não havia chuva naquela época, não havia uma gota do céu caindo sobre aquele tempo. Mas a palavra do Senhor diz que Noé construiu. Nosso versículo foi: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, aparelhou uma arca para a salvação da sua família. Eita Jesus! Fazer a vontade de Deus pode ser sinônimo de perseguição. Devemos continuar como Noé, que cravava ali os pregos na arca, mesmo diante das afrontas, mesmo diante da falta de chuva. Noé obedeceu a Deus. E mesmo sendo ridicularizado,
mesmo ele não entendendo muito o que estava acontecendo. Ele continuou ali, sendo fiel, permaneceu seguindo a ordem do céu e no momento certo. Ele pôde ver a ação de Deus agindo com justiça sobre aquele povo. E a única casa que foi salva foi a casa de Noé. Eu quero te lembrar, o dilúvio veio. E eu quero também te lembrar, a palavra diz, a única casa salva foi Noé e sua família. Então que a gente possa estar atentas, que muitas vezes Deus vai nos pedir coisas que não vai fazer muito sentido, que muitas vezes Deus vai nos pedir coisas que você vai olhar e falar, meu Deus, é isso mesmo, vão zombar de mim, vou ser ridicularizada, não vão entender, vão questionar. Permaneça no centro da vontade de Deus. E depois de falar com você sobre cumprir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, pode incomodar a muitos, pode haver muita pressão. Fazer a vontade de Deus pode ser sinônimo de perseguição, de resistência, de sermos ridicularizadas, de sermos zombadas. Eu quero te dizer que cumprir a vontade de Deus, que fazer a vontade de Deus, significa trocar o familiar pelo desconhecido. Muitas vezes eu e você vamos ter que deixar o que é familiar para seguir rumo ao desconhecido. E foi assim na vida de Abraão. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus capítulo 11, 8, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Gente, isso é forte demais. Quando eu estava lendo isso aqui, eu pensei, meu Deus, quantas vezes o Senhor diz para nós deixarmos o que é familiar e a gente resiste. Mas Abraão não resistiu. Abraão passara a vida dele toda ali em Ur dos Caldeus. Ele estava bem, ele estava ali com a sua família, ele estava feliz ali com Sara. Quando ele recebeu essa palavra, ele já tinha 75 anos. Ele já era um senhor. Sara também já era uma senhora com 65, porque ela era somente 10 anos mais nova do que ele. E houve uma palavra. A vontade de Deus é pronunciada claramente ali. Saia. Muitas vezes Deus vai falar, saia do que é familiar. E a gente resiste. A gente não quer sair. A gente quer ficar naquilo que nos dá sensação de controle. Mas aqui ele teve que sair. O relato bíblico é bastante claro. Abraão saiu sem saber aonde ia. Imagina isso. Abraão sai. Para onde? Sai. Não, mas me dá uma direção. Sai. Por isso que o salmista estava falando, Senhor, ensina-me o teu caminho, porque eu sei que é pelo teu caminho mesmo. Mostra como eu devo andar na tua verdade. Porque somente o Senhor verdadeiramente pode nos mostrar. Somente o Senhor pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Só Ele pode abrir as portas que nós não podemos abrir. O que nós temos que fazer é obedecer. Olha essa frase aqui, achei tremenda essa frase. Mistério que não custa nada, não chega a lugar nenhum. Minha amada, realizar a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, vai nos custar tudo. Vai nos custar tudo. Precisamos ter clareza disso. Precisamos entender que fazer a vontade de Deus vai nos custar tudo. Precisamos entrar nesse lugar de obediência. Que cumprir com aquilo que Deus nos chamou para cumprir, precisa de estarmos dispostas a abrir mão do que é familiar para viver o desconhecido. E nesse lugar, nós vamos passar por grandes ajustes de fé, nós vamos ter que agir, nós vamos ter que nos desapegar,
Nós vamos ter que passar por riscos. E assim Abraão passou por riscos. Assim Abraão passou por ajustes. Grande foi o mover de Deus na vida de Abraão, enquanto ele estava peregrinando até chegar onde Deus queria. Assim também na minha vida e na sua. Tem outra frase aqui do livro que eu achei interessante. Querer ter os pés firmes no chão é a raiz de quase todos os nossos pecados e nossas fraquezas. A frase de um grande pregador. Nós precisamos entender que para viver a vontade de Deus, não vamos ter controle da nossa vida. Quem controla é o Senhor. Quem direciona é o Senhor. Quando nós queremos firmar e controlar tudo e olhar só para a terra, nós vamos pecar. Nós vamos cair. Nós vamos cair no orgulho, na soberba, na prepotência e vamos tomar decisões erradas. Descobrir e receber bem a vontade de Deus vão invariavelmente nos levar a uma crise. Porque vai haver dias que vamos passar por ajustes, vai ter risco, vai ter perigo e nós precisamos ser movidas pela fé, agir pela fé naquele que é Senhor da nossa vida. Independente de qual seja a vontade de Deus para a sua vida, aquilo que Deus vai te mover, daquilo que Deus vai te levar, para onde Deus vai te movimentar. Esse é o lugar mais gratificante, onde você e eu nos sentiremos plenas. Estar cumprindo a vontade de Deus e agradando a Deus é o suficiente, minha amada. Eu e você precisamos entender isso. Eu e você precisamos entrar neste lugar, nesta consciência que este é o melhor lugar. E eu quero compartilhar com você algo aqui. Deus não está brincando de esconde-esconde. Deus não está zombando ou divertindo com os nossos processos, as nossas dores e as nossas dúvidas. De muitas maneiras, sua vontade se torna clara a nós enquanto passamos pelo processo que estamos considerando. Deus está no centro. Deus é Deus, Ele é Pai, Ele cuida de nós. Nós temos hoje o Espírito Santo habitando em nós. Nós temos a luz de Cristo brilhando todos os dias em nossas vidas. Nós temos a abundante graça do Senhor nos ajudando. Eu quero te dizer que muitas vezes, quando a gente resistir, Deus vai nos balançar. Deus vai pegar eu e você assim, vai falar, olha, preste atenção. Para que a gente possa lembrar que não temos poder sobre nada e que Ele tem um plano poderoso para nós. Por mais que seja misterioso, Ele está fazendo o melhor. Apesar de todos os riscos, este ainda é o lugar mais seguro do mundo para estar, no centro da vontade de Deus. Está disposta? Será que Deus está aí te balançando agora? De vez em quando Deus me balança. Deus pega meu ombro assim, ó, bora! Entenda que é neste lugar, nesse mistério da minha vontade, que eu estou forjando você e te levando a lugares altos. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, ensina-nos o caminho que devemos andar. Senhor, ensina-nos a andar na Tua verdade. Pai, nos ajuda a compreender, Senhor, que é tempo de elevar o nosso nível de adoração. É tempo de entregar as nossas vidas como oferta, Senhor, de fé, generosa, meu Pai, voluntária. Que não venhamos entregar, Senhor, a nossa oferta manca. Que não venhamos entregar uma oferta incrédula, descuidada, imprudente. Mesmo que venhamos, Senhor amado, sofrer o peso, Senhor, de incomodar a outros pelo nosso nível de adoração, fazendo a vontade do Senhor e não a nossa. Pai, em nome de Jesus, mesmo que possamos passar por perseguições, sermos ridicularizadas, zombadas, que possamos continuar batendo prego na arca, nas madeiras, para fazer aquilo que o Senhor ordenar. Que possamos entender que nossa posição de obediência traz salvação, Pai, para nós e a nossa casa. Senhor, em nome de Jesus, que possamos andar neste lugar, Senhor, de obediência e deixar o que é familiar para fazer a Tua vontade. Ainda que não saibamos, Senhor, o que o Senhor está por fazer.
Mesmo que passamos por ajustes, mesmo, Senhor amado, muitas vezes correndo risco, que possamos permanecer desapegadas de tudo aquilo que nos impede de cumprir a sua vontade. Assim eu peço e te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo e nos ensinando através desses devocionais. Continua falando conosco e que possamos colocar no nosso coração cada semente e colocar em prática cada ensino, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Não se esqueça, floresça em todo tempo, semente de vida para o seu coração e até a próxima.